Diz essa palavra do Senhor, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 adiante: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar nos últimos tempos. Versículo 6: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo Jesus. Amém? Ontem no culto de crianças nós aprendemos um pouco sobre discipular e nós usamos a figura de Pedro para falar dele um pouco aqui, e achei muito oportuno também, porque na escola dominical, a classe dos adolescentes, nós estamos falando das cartas gerais, de Hebreus até Judas, e nós estamos tratando das cartas de Pedro. E quando nós lemos, nós percebemos que quando a vida do crente ela é transformada pelo Espírito Santo, nada pode parar. Porque quando você lê a carta de Pedro, mas também lê lá Atos dos Apóstolos, no início da igreja primitiva, onde Pedro teve um papel fundamental, quando você vê esse Pedro cheio do Espírito Santo, você não acredita que outrora esse Pedro tinha negado a Jesus. Quando você vê esse Pedro falando com todo fervor acerca da ressurreição de Jesus, defendendo o que para o povo judeu, para os fariseus era uma seita, o caminho, ele defendendo ali, você não acredita que esse Pedro, ele também cortou a orelha de um soldado na desculpa de defender o mestre, e o mestre repreendeu a Pedro dizendo: olha, se você age pela espada, cuidado, porque você também vai ser ferido por ela, E quando Pedro ele experimenta do perdão de Jesus, a vida dele é transformada, irmão? E Jesus olha para Pedro nessa ocasião e fala: Pedro, pergunta, tu me amas? Pedro ele é constrangido por essa pergunta, porque Jesus faz essa pergunta 3 vezes para Pedro, e no final Pedro não tem mais o que dizer, irmão Maurício. Pedro simplesmente vai dizer: ô mestre, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus chama: venha apacentar as ovelhas. E Jesus ele é levado ao céu e deixou missão para a igreja, e essa missão começa ali em Jerusalém. A igreja primitiva começa a crescer, e também começa o quê? A perseguição. E assim como a carta de Hebreus é escrita para os irmãos que estão querendo abandonar a fé, assim como a carta de Tiago é escrito para todos os irmãos de todo mundo, também para
incentivá-los a manter a fé firme, a prosseguir, a manter as boas obras. Vem agora a carta de Pedro. E essa carta ela circulou pelas províncias, mas também circulou ali pelas igrejas. E essa carta tinha o objetivo de trazer uma esperança. Tinha o objetivo de convidar ao povo a manter firme essa fé, a trazer à memória, irmãos, e aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguição, né? E nós começamos a ler aqui esses versículos aqui, e eu quero apenas me ater nesses versículos, porque aqui tem algo muito precioso para nós que Pedro vem revelar através dessa carta. E eu quero falar sobre um assunto que talvez você veio aqui esperando receber uma bênção, mas a palavra de hoje é: como o crente vai lidar com as perseguições, né? Porque na jornada do cristão há o que? Provações. Essa jornada vai haver provações. E essa provação chega da criança até o mais experiente aqui dessa casa. Porque as provações elas vêm para todo mundo. E Pedro, na sua carta, ele vai falar sobre essas provações, porque no versículo 6, ele vai dizendo: olha, em que vós grandemente os alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Que nós aprendemos que na jornada cristã as provações elas são múltiplas, são várias provações. Pedro ele passou por umas perseguições. Pedro ele foi preso. Pedro ele foi preso por Herodes, e está registrado lá em Atos, e era uma escolta, eram 16 soldados vigiando Pedro. E por qual motivo? Porque eles estavam falando acerca da ressurreição, e o povo judeu, aqueles fariseus estudiosos que mantinham ali a tradição, não acreditavam nessa ressurreição. Na verdade, eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não queriam que essa verdade se espalhasse, porque provava que ele de fato era o Messias. Mas quando Pedro começa a pregar que esse Jesus ressuscitou, e era o mesmo Jesus que aquele povo tinha condenado, que aquele povo tinha colocado ele lá na cruz, mas agora ele ressuscitou, esse povo estava querendo calar Pedro, e tentou calar de uma maneira, prendendo ele em uma das ocasiões, das diversas prisões. Mas essa chama atenção, porque quando Pedro está preso ali, cercado por 16 soldados, a igreja estava lá, porque chegou no ouvido da igreja, daquela pequena comunidade, que Pedro fora preso, que Tiago morreu à espada por Herodes, e eles começaram a orar. E aconteceu um milagre. Isso também é para quem tem fé, Isso é para quem crê. Aleluia! Porque quando Pedro está lá no cárcere, entre dois dos soldados aparece um anjo. E esse anjo, ele brilhava, o brilho era tão intenso que cegou aqueles soldados. E Pedro, ele
quando percebe, ele está fora da prisão, né? E ele acha que está tendo uma visão. Quando o anjo fala, não, é o Senhor que está te livrando, vá. Ele chega na casa de Maria, bate na porta, e o povo lá está orando. E a menina atende, né? E ela abre a porta e ela fica assustada. Porque Pedro aqui, e ela vai chamar. O povo não está acreditando, é Pedro, porque ela reconhece a voz. O povo realmente fica alegre, porque essa perseguição que ele sofreu foi para glorificar o nome do Senhor. E Pedro, ele não temeu, né? E na sua carta ele vem falando aos irmãos, aos irmãos judeus que converteram ao cristianismo, e também aos gentios que não eram judeus, mas que creram no Evangelho e começou a acompanhar. E é como chega alguém aqui e vai aceitar Jesus, nós falamos, a sua vida vai mudar. Nós não mentimos, a vida da pessoa muda, a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, mas as provações ela continuam, as lutas vão continuar na jornada, na caminhada com o Senhor. Então, no versículo 6 aqui, do capítulo 1, fala que as provações são múltiplas, e quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que vários personagens que se posicionaram, que pregaram, que defenderam sua fé, que não negociaram, foram perseguidos, né? Daniel foi perseguido, Daniel não negociou a sua fé, foi parar onde? Na cova dos leões, mas o Senhor livrou, né? Sadraque, Mesaque, Abednego não se curvaram diante de uma imagem, se posicionaram, defenderam a sua fé. Olha, nós não vamos adorar outro Deus. Mas veio o quê? Uma perseguição. Eles estavam cativos também, mas também estavam sendo perseguidos, lançaram na fornalha, foram queimados? Não, nenhum fio do seu cabelo queimou, saíram com cheiro de queimado? Também não, porque mantiveram sua fé firme diante das múltiplas provações. E não é diferente nesse tempo que nós estamos passando, irmãos. Adolescentes, vocês também estão sofrendo perseguições. Jovens, igreja do Senhor, estamos sofrendo provações, mas é momentâneo. Não desanime, creia, mas creia nesse Deus ao qual nós todo dia levantamos a mão e oramos, porque o Coliseu não parou a igreja, né? Não, o mundo não parou a igreja, e se nós continuarmos caminhando, olhando para Cristo, as provações não irão parar a igreja do Senhor. Mas essas provações, elas causam tristeza, e é normal, né? Se você não fica triste diante das provações, você não é ser humano, não. Ser humano fica triste, é triste, irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 12, vai dizer assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Não devemos desanimar e abandonar a nossa fé. Irmãos, a tristeza, ela faz parte, mas não podemos deixar que a tristeza sufoque a nossa fé em Cristo. Nós não podemos deixar
que essa tristeza, essa momentânea tristeza e dor venha fazer com que eu desanime na jornada com o Senhor, porque Jesus vai dizer: olha, quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz de Cristo é também carregar as dores do Evangelho. Tomar a cruz, irmão, é também ser caluniado, ser perseguido. E Jesus, no Sermão do Monte, vai falar: bem-aventurado sois vós, que quando injuriar vocês, falarem palavras, te perseguirem, te caluniarem, sejam bem-aventurados, vocês são benditos. Irmãos, enquanto eu e você nos posicionamos, defendendo a nossa fé e levando o Evangelho, eu posso ser caluniado, eu posso ser perseguido. Mas não perca a esperança. A esperança, ela é a nossa salvação. E só experimenta da alegria da salvação quem é gerado novamente, quem nasce de novo. Porque quem nasce de novo mantém viva a esperança da salvação. Está aqui na carta. Está aqui na carta de 1 Pedro, olha aqui, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, o qual para uma herança o quê? Incorruptível e incontaminável, e está reservada para onde? No céu. Aqui tudo corrói. Aqui tudo perde a validade, aqui as coisas, vão perdendo o seu valor, mas se você mantém viva a esperança da salvação, essa herança que está guardada no céu para nós, não perece, não perece, não perde a validade. Você vai comprar algum produto, a primeira coisa que você vê é a validade do produto, Às vezes você compra, às vezes você percebe e venceu, Mas se você mantém firme a esperança da salvação, essa herança incorruptível, incontaminável, que não perde valor, está guardada no céu para nós, está reservado, mas tem que perseverar. Não é fácil, irmãos. Não é fácil, tem que perseverar, tem que caminhar, carregar a cruz. Irmão, está difícil, está doloroso. E as provações aqui são assim. Causam dor, causam tristeza, mas diante disso nós temos que manter firme a esperança em Cristo Jesus. Lembre-se, temos uma herança no céu guardada para nós. Mas essas tribulações, elas são passageiras. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso, Às vezes eu entrei em prova, sai de uma prova, entra em outra prova, mas querido, é passageiro. Tudo debaixo desse céu tem um tempo determinado. Eclesiastes 3. Se é tempo de chorar, chore, chore, mas também o choro vai ter um fim, essas lágrimas terão fim. É tempo de guerra, vamos guerrear, mas essas guerras terão fim. É perseguição, seremos perseguidos,
seremos caluniados, mas também vai passar. Vai passar. Ô José, 2 Coríntios, quero ler até com a igreja aqui, 2ª carta de Coríntios. Sabe por quê, irmãos? O que nos espera do outro lado é algo eterno, é algo que dura para sempre. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! O que nos espera no céu, irmãos, é eterno. Aleluia! 2 Coríntios, capítulo 4. Aqui Paulo está falando das suas dificuldades, está vendo? O missionário tem suas dificuldades. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e até o versículo 18 vai dizer assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, as coisas aqui terrenas. Não, nossa preocupação não é ter o melhor carro, não ter a melhor casa, não. Isso é bom, se vier, amém, tá? Estou pregando contra, não. Deus abençoe, que Deus prospere, mas não é isso que nos prende. Aleluia. Mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, são temporais, e as que se não veem são eternas. Oh glória! O céu, irmã, é eterno. Irmão, está difícil, o peso da tribulação é tanta, mas calma, para revelar a glória do Senhor que nos espera lá no céu. Isso não se compara, irmãos. Essa perseguição que você enfrenta, essas provações que enfrentamos, não se compara com o que é eterno lá no céu. O que vale mais para você? A eternidade com Cristo ou a eternidade no inferno? Nós estamos caminhando para o céu. Louvado seja Deus, Pai. Louvado seja Deus. Nós cantamos aqui que Ele ressuscitou, e nós declaramos: te adoramos, te adoramos, te adoramos. E quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos cantar: Santo, 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 Santo. Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Porque quando eu estava com fome, me deste de beber. Quando eu estava com sede, me deste de beber. Quando eu estava nu, me vestiste. Aí nós vamos perguntar: Senhor, mas quando que nós fizemos isso? Quando vocês ajudaram os pequeninos, ou seja, quando vocês saíram para pregar o Evangelho, cuidar dos órfãos, das viúvas, vocês estavam cuidando de mim. Vinde, Senhor, Ele está aqui nesta noite trazendo uma palavra de esperança para nós. Ei, irmãos, não vamos desistir, não vamos parar. O céu é logo ali. Aleluia. E para finalizar, diz aqui um último ponto: nós não sofremos essas perseguições à toa, não.
é porque essas perseguições, ela cumpre um propósito. Aleluia. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 7, vai falar que é necessário que essas provações aconteçam para que a minha fé e a sua fé ela venha a ser provada. E ele compara, né, como o ouro é levado no fogo para purificar, a nossa fé também ela é purificada, sabe? Ela é verdadeira diante dos homens, para que eles possam ver que o que nós professamos, que o que nós pregamos e quem nós acreditamos, ele é verdadeiro. Você não crê em Jesus, você não crê em Jesus porque você acordou, estou crendo em Jesus. Alguém falou de Jesus para você e ele convenceu você, e você crê nessa verdade. E quando você é provado, quando a sua fé é provada, irmão, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. É difícil, né? Mas alegre no Senhor, porque quando a sua fé ela é provada, você está testificando da verdade, da vida e do caminho diante dos homens. Vamos lá, só para finalizar 2 Coríntios, capítulo de número 12. Aleluias. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Versículo 7 ao 9 vai dizer assim. Louvado seja Deus. Paulo ele tem uma grande visão aqui, né? Ele tem uma visão extraordinária, mas ao mesmo tempo ele fala de uma provação, né? Ele tem um espinho na carne. Paulo viu o céu, mas Paulo tem o quê? Um espinho na carne. Paulo tem a sua provação. Todos nós vamos ter um espinho na carne, mas esse espinho na carne não desanimou Paulo. Não. Essa prova que ele enfrentava, irmão Vassi, não fez com que ele abandonasse Jesus. Embora ele orou 3 vezes, Senhor, se possível, tira. Mas o que Jesus tem para nós aqui hoje não é bênçãos na vida financeira. Não. É algo bem melhor que isso. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. E Paulo vai dizer que isso faz com que ele fique o quê? Forte. Irmão, talvez você está esperando outra palavra, mas o Senhor hoje te diz: a minha graça te basta. Versículo 8 vai dizer: acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim esse espinho na carne, essa prova, e disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o quê? O poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. A minha graça te basta. Vamos ter pé.
A minha graça te basta. Aleluia. Oh, glória. Você vai deitar hoje com essa palavra. A minha graça te basta. Você vai amanhecer amanhã com essa palavra. A minha graça te basta. Você vai para o trabalho, talvez preocupado, ansioso, mas o Senhor vai dizer: a minha graça te basta. Vai voltar do seu trabalho, da sua faculdade, vai voltar ouvindo: a minha graça te basta. Quando você chegar em casa ou ir para amanhã lá para a sede, você vai chegar lá com essa palavra: a minha graça te basta. E meus irmãos, lá no céu, toda essa lágrima enxugará. Lá no céu, essa tristeza que você passa aqui, lá não haverá tristeza, lá não haverá angústia, lá não haverá dor, lá é alegria do Senhor, lá é o próprio Deus enxugando de nós toda lágrima. Ô Espírito Santo, Pai, renova-nos aqui nessa noite, Jesus. Ah, Senhor, a tua graça nos basta. Diante das lutas, das perseguições, a tua graça nos basta. Se tem algum irmão meu aqui pensando em parar, em desistir, o Senhor está falando: a minha graça te basta. Renova, fortalece, traz esperança, Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Amém e amém. Glória a Jesus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe os irmãos, em nome de Jesus.